é ruim no relacionamento, é isso mesmo. E para nós também não foi fácil, né? Cada filho foi uma etapa diferente. Então veio o Matias, o nosso mais velho, depois veio o Samuel. Eles estão com que idade agora? O mais velho tá com 6. E o 6, do meio? 5 e 2. São 3 idades. Eles são muito parecidos, né? Mas quando veio o segundo, foi uma fase muito boa, a gente pensou, vai ser tranquilo. O terceiro veio e o terceiro bagunçou a nossa rotina, porque dava pra fazer muitas coisas ainda com 2 filhos, né? 3 mudou muito mais. Mas cada fase a gente tem que entender que precisa de decisão de amar. Eu entender como marido que a minha esposa vai amamentar e que ela está passando por uma mudança hormonal e que ela não vai ter vontade sexual no pós-parto e puerpério, é o nome disso, né? Isso. Falei certinho, Suzy. Entender que isso vai ser assim e que isso é um processo e que é natural passar por isso. Entender que também é natural, entender que a esposa também tem que saber que em algum momento o marido ele é mais importante que os filhos. Entender que a gente precisa ser intencional nessas pequenas coisas. Até nas sessões com os casais, as pessoas elas querem respostas mágicas, grandes coisas que eu tenho, mas são coisas tão pequenas que se a gente começa a aplicar, gera uma avalanche de mudança e transformação, né? É difícil colocar uma noite, 1 hora a cada 2 semanas na agenda para dizer a gente vai passar com um casal. Não é nada, né? Daí, alguns dizem, a gente não tem dinheiro, então vai comer um cachorro quente. A gente não tem babá, então coloca... Jejua, então. Jejua, então, acha alguma coisa. Né? Mas são pequenos gestos. É tão difícil começar o dia olhando nos olhos da tua esposa, do teu marido. É tão difícil dar um abraço sem intenção sexual, mas de carinho e querer cuidar da pessoa que você tem. É tão difícil dar um elogio para a pessoa. Geralmente, quando a gente pede para os casais se elogiarem, eles começam a sorrir, começa a mudar hormonalmente, soltar. Imagina fazer isso todo dia, um elogio sincero todo dia, olhando nos olhos. Que transformação não traz? Independente da fase, se tem filhos, se não tem filhos, se é um casal já de mais idade, menos idade. Então, amar é decisão, é ser intencional nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no nosso tempo, como a gente organiza a vida em casal. É uma decisão, né? Totalmente. Então, nesse caso, a dica seria criar uma rotina, literalmente, né? Para ter esse tempo de conexão entre o casal, Talvez né? fala isso, como é que é a nossa rotina com os filhos e como a gente vive isso, né? Dos horários como e que tal. como que vocês administram isso, Suzy? Não sei se cabe bem para os brasileiros, mas os nossos filhos, eles vão realmente cedo para cama, 7h30, 8h eles vão para cama, para que a gente tenha o nosso tempo, senão a gente não passa tempo só nós dois, não tem. E acho que essa dificuldade dos casais brasileiros, as crianças vão muito tarde para cama. Lá na Alemanha não era assim, era mais cedo. Era até mais cedo que aqui. Sim. Que os nossos, né? Então, o fato... Seria o certo, né? Dormir mais cedo, né? Sim, quando escurece. Acordar mais cedo. O fato deles estarem dormindo às 8 horas nos dão ainda 2 horas. A gente vai dormir pelas 10 horas, normalmente, como casal. Bater papo, conversar, estar juntos. Exatamente, de ter o nosso tempo. Porque não dá com os 3 de ter tempo em casal. Dá pra fazer o que a gente tá fazendo hoje. A gente vai trabalhar, a gente tem os nossos eventos, mas é diferente do que ter o nosso tempo de conexão mesmo. Tempo de conexão. Então, a gente sempre fala assim, os filhos precisam entrar na rotina para que o casal saia dele. Né? Então, ter horários de dormir, ter horário de acordar, ter horário de refeição, ter horário de tela, todas essas rotinas que os filhos precisam também são sinais de amor. Então, filhos bem rotinados, estruturados, né? Regrados, vão dar tempo livre para o casal. E é isso que seria um conselho também. Tenha uma rotina. Mas os meus filhos estão acostumados a dormir 9h30, 10 horas. É costume. A gente precisa desacostumar. E neurologicamente também é muito importante o sono da criança. O desenvolvimento cerebral do bebê, da criança, ele acontece durante o período de sono. Então, quanto mais cedo, inclusive cientistas falam que tem que ser 4 horas antes da meia-noite, que é a qualidade de sono ideal. Então, a criança precisa dormir cedo. Mas seria 8 horas, então, Sim, né? Exatamente, 8 horas, no máximo, a criança tinha que estar na cama, né? Dormindo, para que ela tenha um desenvolvimento cerebral adequado. Por que talvez a gente tem tantas crianças hoje com problemas neurológicos, problema de desenvolvimento, síndrome de tudo quanto é jeito que a gente saiba? Porque a gente alterou muito o nosso bioma natural, né? Nós pegamos agora na Páscoa e fomos para um sítio, né, amor?
no meio do nada. E foi tão bom, porque meu filho mais velho tem 27 anos, mora em Chapecó. Uma das coisas que para mim é difícil ficar totalmente desconectada, a gente sempre fica com aquela, né? E se meu filho me ligar, ou se acontece alguma... Mãe tem dessas. Então, sempre o celular está por perto. E ali, como meu filho veio também, e minha filha estava junto, eu larguei aquele celular, foi maravilhoso, né, amor? A gente se desconectou de tudo. Você nem pensa em ficar perto do celular. Não, né? É uma coisa assim que chega... É outra vida, você dormir cedo. É que você sai da vida urbana e vai literalmente para a vida, vamos dizer, chamar rural, talvez? Rural, né? A vida natural. Vamos chamar de natural, porque tudo tranquilo, não era tão não tinha rural, barulho tinha de nada. É diferente. A vida urbana, ela é muito frenética, né? A qualidade do sono é outra, a indução do sono é outra, né? Então, a gente alterou isso até por conta, enfim, da modernização. Hoje, como você falou, vocês têm uma realidade, a maioria das mulheres, talvez, que estão assistindo a gente, não consiga colocar tanto em prática, porque trabalha fora, tem um trabalho formal. Então, imagina, para ti já não é fácil. Sim. Imagina uma mulher que trabalha fora, né? Aí tem o marido, tem a casa para cuidar. Moro eu, Roberto, minha filha, né? Somos 3 adultos, mas a função maior é de quem sempre? É da mulher, né? Porque a mulher que vai olhar, ou pelo menos comprar o que tem na geladeira para que todos comam, a gente pensa se a roupa está lavada ou não. Eu tenho uma pessoa que me auxilia, né? No cuidado da casa, mas sou eu que administro mas a mulher tudo isso. Que dá, o homem pode ajudar, né? E deve ajudar, né? Mas eu acho que a mulher ela tem mais feeling, ela vê mais as coisas. Ela acaba até puxando essa responsabilidade para ela, né? É que a mulher, ela antes já era responsabilidade historicamente da mulher, casa, filhos e comida, né? E daí a gente teve todos os movimentos do século passado, então veio mais a profissão. O homem não assumiu integralmente todos esses papéis. Ele ajuda um pouco, né? Então, acabou sobrecarregando a vida de muitas mulheres, né? Disseram para nós que para as mulheres, né? Que ela poderia ser igual ao homem. Só que ser igual ao homem se a gente não precisasse lavar, passar, cozinhar. Na verdade, a gente só acumulou funções, a mulher acumulou funções. E isso, obviamente, pesa no lado emocional. Doutor, você que atende os pacientes, você encontra mais mulheres com ansiedade e depressão ou mais homens? Olha, Edna, eu vejo mais mulheres, tá? Mas também aí pode ter um viés. De longe, as mulheres se cuidam mais do que os homens. Buscam de mais longe, ajuda também, né? Eu vou dizer assim, tanto na área privada como pública, não só privada, a cada 5, 6 consultas de mulheres, é uma de homem. Tá? Deixa eu só fazer uma adenda. A gente pergunta nas palestras, às vezes, para as mulheres, quem de vocês foi no último ano na ginecologista? Todas levantam a mão. E daí pergunta para os maridos, quem de vocês no último ano foi no urologista? 2, 3. E eles se olham ainda. E eles se olham. Para ter ali, né? E geralmente daí são homens com um pouquinho mais de idade e tal, mas... Que normalmente vão porque estão com algum problema, senão não iriam. Então eu digo assim, a tendência, eu quero crer que a ansiedade, depressão, também é comum nos homens. Só que os homens... primeiro, doenças emocionais, vocês sabem também, é mais difícil os homens aceitarem. Admitirem, né? Depressão é coisa da cabeça. Mas é óbvio que é da cabeça, né? É do cérebro, né? Admitirem, né? Então, há esse viés, assim, então, são mais mulheres, mas também porque eu quero crer que as mulheres procuram mais atendimento. Os homens ficam doentes iguais às mulheres, né? Só que está mudando um pouco agora, os homens estão começando a se cuidar um pouco mais, mas ainda está longe do ideal. E as mulheres vivem mais também, né, doutor? Só para ter uma ideia, aqui na nossa... mais cedo, não vai no médico? No Brasil, as mulheres vivem 8 anos a mais, em média, né, do que os homens. Nossa, muito diferente. Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu gosto de minhas pesquisas. Aí eu fui ver assim, olha, vem cá. Então, pega a população brasileira, hoje no Brasil, há 8 milhões a mais de mulheres do que homens. Nossa! 8 milhões? É o país do Uruguai. É quase Santa Catarina. Aí eu fui lá ver sobre se nascem mais mulheres do que homens. Não nascem. Deus é tão perfeito. Um para um 50-50. Nasce igual. Né? Até nasce um pouquinho mais de homem ainda.
Olha só, porque já tem a margem de erro, que Deus sabe que homem é triste. Mas é mais ou menos iguais, só que infelizmente, né, os Morre homens, mais cedo. a média de vida hoje aqui no Brasil, se eu não me engano, é 75, 76 anos. A média é alta, né?